A grande colheita não é de bens, a grande colheita é de vidas. Então a nossa guerra espiritual, nós somos parte dessa guerra. O leão vai fazer a parte dele, a igreja, cada um de nós, membros do corpo de Cristo, vai fazer também a sua parte. Amém? E como a gente está na década de Pei, dentro do calendário judaico, é a boca. P. Purim também começa com a letra Pei. Então, a década da voz de Deus, de nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. E aí você sempre vai me ouvir falar, né? A gente está na década de Pei, segundo o calendário judaico, porque segundo o calendário Casa da Glória, nós estamos na década de Tzadi, se não me engano, que é a próxima letra, porque nós estamos nos anos 90 e não nos anos 80, dentro da minha cronologia. Mas não é o assunto de hoje. Ok, a transição, então Purim, hoje a gente vai falar sobre a transição de reinos e a autoridade para governar. Nós estamos numa transição de um império para um reino, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus já é rei, está assentado em lugares celestiais em Cristo, em Deus, ele está assentado no seu trono, mas ele ainda não está governando fisicamente sobre a terra. Senão nós não estaríamos orando, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, venha o teu reino. Pai, santificado seja o teu nome. Nós oramos o Pai Nosso, trazendo à existência, clamando por coisas que ainda não existem. E o reino de Deus, Jesus já está reinando nas dimensões do Espírito, mas ele vai reinar também na terra. O governo ele vai se fundir, as dimensões vão se fundir como era no Éden. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Ouvi falar aqui que caiu a internet, né? Mas já estamos trabalhando para restaurar. Eu queria mostrar para vocês essas artes aqui. Eu que fiz essas artes no ano passado. Eu já não sei mais fazer essas artes. Eu pesquisei um monte. Fiquei brincando lá no ChatGPT, no Midjourney, esse daqui é o Midjourney, com a inteligência artificial. Eu queria encorajar vocês que são artistas, que enxergam, que têm dons. Nós precisamos aproveitar as ferramentas que estão surgindo na internet, porque logo elas vão ser usadas só para o mal. Mas nós temos criatividade do Espírito Santo e nós devemos aprender a usar essas ferramentas para o reino, para a glória de Deus. Então, artista, vai estudar Midjourney, ChatGPT, qualquer coisa do gênero, e vai fazer arte que profetiza. Aquela arte que vocês viram na tela, ela está profetizando algo. A batalha do leão, a vitória do leão e a batalha da igreja, a igreja batalhando com a sua voz, com a voz de Deus que está nela. Bem, vamos lá. Purim. Alguém aqui nunca ouviu falar de Purim? Purim. Todos já ouviram falar pelo menos um pouquinho. Se você está aí na internet e você nunca ouviu falar, eu quero te encorajar a ler o livro de Esther 1, 2, 3 vezes, até entender. É um livro curtinho, só tem 10 capítulos e olha, o capítulo 10 só tem 3 versículos, então tá fácil essa lição de casa. Resumindo, Purim é uma festa cívica que comemora a intervenção divina que salvou do extermínio o povo de Deus nos dias de Esther. Ok? Tudo certo? Então é uma festa cívica, é como se fosse uma comemoração da independência. A independência do Brasil, uma festa cívica. Essa também é uma festa cívica, mas por que eu digo que ela é cívica? Ela está comemorando uma vitória nacional ou uma vitória étnica, de etnia, dentro do império do Assuero, que era um rei persa. E Purim tem muito banquete. Você já vai começar no primeiro capítulo com 2 banquetes. Lá no capítulo 6 e 7 você tem mais 2 banquetes. Termina com a ordenança de ser um banquete. Então, é uma festa que celebra com banquetes. Por isso, nós também vamos ter o nosso banquete. Daqui a pouco eu espero que você tenha preparado aí na sua casa um banquete para o seu almojanta ou para o seu almoço. Se você já estiver na mesa do banquete, desfrute. Então, Purim é a celebração milagrosa da salvação dos judeus da Pérsia. Que ano era? 474 a.C.
Então pensa, lembra dos 400 anos de silêncio que nós vemos entre o último registro no Antigo Testamento e o levantar de Deus de João Batista? A próxima voz depois de 400 anos? Então, 474 é um pouco mais para frente. Então, estava antes do momento do silêncio. Nós temos o livro de Esdras, Ester e Neemias. A ordem na Bíblia é Esdras, Neemias e Ester. Mas a história de Ester, ela se encaixa dentro do livro de Esdras. Então, nós temos esses 3 últimos livros históricos que se encaixam dentro das crônicas, porque crônicas é o último livro. E aí todos os profetas menores vão se encaixar dentro do livro de crônicas. Os judeus, eles haviam sido exilados depois da destruição do primeiro templo. Templo de Salomão, lembra? Temos o reino unificado, Davi, Salomão. Davi prepara tudo para edificar o templo, Salomão levanta o templo, depois acontece a divisão dos reinos, o reino do norte e o reino do sul, e por causa da desobediência do povo de Israel, acabam sendo invadidos, o templo é destruído e existem várias ondas de exílio, ondas de deportação da parte dos impérios que os conquistaram. E a história de Ester, ela dá uma boa novela e ela já deu uma boa novela aqui no Brasil. Não, eu não assisti, mas ouvi falar que foi boa. Toda novela tem encaixes, né? Cenas que não existem, porque senão não dá para fazer uma novela de 10 capítulos, tem que fazer uma coisa longa para durar. Mas ela é uma história permeada de tirania, perseguição, sacrifício, coragem, responsabilidade, tudo que nós passamos nas nossas vidas e vamos ver ainda na nossa nação. Porque nós vamos enxergar o cenário do Brasil dentro desse livro. E é impressionante como nós estamos vivendo dentro do livro de Ester em várias nações da Terra. À esquerda aqui, do lado de cá, embaixo da palavra contexto, você tem uma figura de Zorobabel, em Jerusalém, construindo o templo. Pelo menos o artista disse que era isso que ele estava desenhando. E à direita você vê aí Assuero e Amã. Assuero é o rei da Pérsia, a gente vai falar de toda a história dele, e Amã o seu, tipo, primeiro-ministro, o cara mais alto depois do rei nesse império. Vocês que têm aí a apostila de Purim de 2022, todo mundo tem? Trouxe? Eu mandei trazer. Eu fico analisando assim a obediência dos meus alunos, né? No mínimo se eles prestam atenção no que eu falo. Eu falo, traz o presentinho de Purim, ninguém trouxe. Meu Deus do céu, haja paciência. Cadê meu cajado? Quem escondeu meu cajado? Pedi para trazer a apostila de Purim. Eu tenho aqui também, mas você não tem ainda, vai ter daqui a pouquinho. Então, depois dos reinados áureos de Davi e Salomão, o reino de Israel se dividiu e os reis seguintes sistematicamente violaram a aliança que eles tinham com o Deus de Israel. E qual é a consequência dessa rebeldia? É a destruição. A destruição, o roubo e a morte. Certo? Infelizmente. E essa destruição, esse roubo, essa morte, ela vem por diversos veículos. Ela vem por meio de abalos climáticos, como terremotos, como incêndios, como tsunamis, enchentes, desabamentos de terra, furacões e etc. Tudo quanto é cataclisma a gente pode imaginar. Às vezes vem por meio de pragas, pragas nos animais, pragas nas plantações, pragas na humanidade, como enfermidades, doenças, vírus e etc. E também vem por meio de guerras e de invasões, de conflitos. E eu queria falar um pouquinho antes de continuar. Por que existe essa disciplina de Deus? Porque eu já estou imaginando uma pessoa que não conhece a Deus, chega aqui e fala assim, mas espera aí, como assim? Que Deus mau esse, né? Que vem punir a humanidade porque não guarda uma aliança com Ele. E aí eu entendo que nós não compreendemos os princípios
de aliança, nós não entendemos o que é disciplina. O que é disciplina? Quero que você imagine o seu filho, seu pequenino, e a criança, ela não sabe o certo e o errado. E sim, existe um certo e um errado. A criança não conhece as leis, os princípios da física, então ela não sabe o que é a lei da gravidade, ela não sabe o que acontece quando ela está num lugar alto e ela pensa que ela vai voar. Ela não vai voar, ela vai ser sujeita à lei da gravidade e ela vai cair até o lugar baixo, se ela, né, sair do chão, sair do lugar onde ela deveria estar. Então, um bom pai, ensina a essa criança os caminhos que ela deve andar para que ela não morra. Logo, muitas vezes ele põe uma proteção nas suas janelas, na sua sacada, para a criança não cair lá embaixo, porque a criança não entende esses princípios. Eu quero que você pense nesse paralelo, então. A palavra pecado, ela é violar esses princípios. Se eu violo um princípio que Deus está me dando de proteção, eu estou pecando, eu estou errando o alvo de estar na proteção de Deus. A partir do momento que eu falo, não, eu não gostei dessa regra que Deus me deu, eu posso não enxergar a lei da gravidade, porque ela é invisível, mas o violar dessa lei pode acarretar na minha morte, pode acarretar numa consequência que muitas vezes eu também não enxergo. Porque os princípios espirituais a gente não enxerga, assim como não enxergamos a eletricidade. A eletricidade ela é invisível, ela só tem barulho se você chegar lá em cima no primário. Me lembro quando eu trabalhei na Eletropaulo, que eu tive a oportunidade de subir no sexto, né, e chegar pertinho ali e escutar o barulho da eletricidade. Tem um barulhinho bem, mas para nós aqui, nós não escutamos esse barulho. E então, por que Deus nos disciplina? Porque Ele nos ama e porque Ele não quer que nós venhamos a morrer. Então, hoje, você chega para Jesus, você conhece a Jesus e ninguém te ensina os princípios bíblicos. E aí você pensa, puxa vida, eu agora sou crente, agora eu sou evangélico, agora eu sou cristão, e agora? O que eu faço? Eu tenho que andar numa corda bamba, é uma linha muito... Eu não posso fazer nada. Você pode fazer tudo, menos aquilo que vai te machucar. Você não pode beber veneno, vai te matar. Você não pode se jogar do 14º andar, você vai se matar. Você não pode se jogar debaixo do trem, você vai se matar. Esses são os faça e não faça de Deus. Não se jogue debaixo do trem. Só que ele traz tudo para o contexto do Espírito. São coisas que a gente não entende. Então, por que eu devo guardar o Shabat? Porque o meu corpo precisa de um descanso semanal. Por que eu devo celebrar as festas? Para celebrar os ciclos de vida que Deus nos deu, para entender a obra da redenção. E por que não celebrar? Então, nós temos alguma dificuldade de entender a disciplina de Deus, porque nós não conhecemos a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus. Lembrem-se que Deus, Jesus, ele é perfeito amor e também perfeita justiça. Deus não vai deixar sair impune o ladrão que esquartejou, matou, estuprou. Existe uma consequência. E essa consequência, ela é dolorosa. Mas é melhor a consequência para que haja o arrependimento do que a morte eterna. Então, Deus tem uma aliança com Israel, e quando Israel viola essa aliança, é como se Israel se jogasse do 14º andar. E então vem uma consequência, às vezes Deus tem que fechar a sacada com cerca, com rede, para que Israel não se jogue de novo. E nós, como somos seres humanos caídos e estamos em constante rebeldia contra Deus, o que a gente faz? Eu estava imaginando um cenário assim um dia desses. O filho já é adolescente, o pai descobre que ele está andando com uma gangue, e aí o pai descobre que naquela gangue eles vão fazer alguma coisa que vai dar ruim, e o pai já sabe. O que o pai faz? Prende o menino na casa. Não deixa o menino sair de jeito nenhum. Acorrenta ele na cadeira se for necessário. O que o menino vai fazer? Ele vai gritar, ele vai xingar, ele vai estribuchar, ele vai odiar o pai naquele momento. No dia seguinte ele vai assistir o noticiário e ver que todo mundo da gangue morreu. Que a polícia chegou lá e matou todo mundo. Esse filho vai ser grato ou ele vai continuar irado? Alguns vão ficar gratos. Outros vão continuar irados com o pai. Assim é conosco.
O Pai está querendo nos proteger e nós muitas vezes queremos ir para a situação de perigo.